Era pra ser só uma brincadeira, mas virou coisa séria. E eles dois são os podcasters mais ouvidos do Brasil. São mais de 900 episódios do Nerdcast. E eu apresento a vocês Alexandre Ottoni e Dave Pazos, o Jovem Nerd e o Azaghal. Lada, nerds! Minha voz tá voltando. Depois de Comic Con... Meninos, vocês são celebridades na Comic Con. A gente fala que a Comic Con é a Disney e nós somos o Mickey Mouse. Mickey Mouse não aproveita a Disney. Se garante, né? Mickey Mouse está trabalhando o tempo inteiro na Disney, é isso? É um nicho, tá tudo lá. É um nicho, é o nosso ambiente. Gente do como céu. Se fosse uma feira, como se nós fôssemos autores e lá é a Feira do Livro. Essa é a relação pra gente. Eu fiquei surpresa, o Terra fez uma cobertura pesada da CCXP e onde vocês passavam, o que não faltava era câmera apontada pra vocês, o povo gritando, querendo tirar selfie, tirar foto. Como é que vocês lidam com essa relação com o público, assim? É invasivo? Vocês gostam? Não é invasivo, é exaustivo, principalmente em eventos como esse, porque é o tempo inteiro, né? Não só a gente falando com o público, batendo foto, que é muita gente, então você não tem como dedicar muito tempo a cada um individualmente, porque está cercado, sei lá, 10, 20, 30, 100 pessoas em volta de você. Você tem que estar dando micro momentos de atenção para cada um. Você bate uma foto, já vira para o próximo, vira para o próximo, vira para o próximo. Além disso, a gente atende muitos clientes. Durante esse ano a gente atendeu 13 marcas diferentes dentro da CCXP. É época de ganhar dinheiro também, né? Vamos pro fim de ano, 13º. Não tem ninguém pagando nosso 13º, não. A gente tem que pagar o 13º pra muita gente. De muita gente, de 20 pessoas, exato. Então, é um evento que pra gente é exaustivo porque a gente não para. No momento que a gente pisa lá dentro, até o momento que a gente entra no carro pra ir embora, a gente tá trabalhando ou tá atendendo o público. E sabe o que é? Porque toda hora que a gente tá andando lá, alguém passa pela gente e descobre a gente. Tipo assim, caraca, Jovem Nerd, legal. É porque a gente não anda com segurança, com um cordão de isolamento, nada disso. Teve uma única vez essa CCXP que a gente tinha que chegar muito rápido e os caras falaram, não, então eu vou mandar vocês com os caras pra gente ir rápido. Mas normalmente a gente não gosta, a gente gosta de andar no meio da galera mesmo e falar com o máximo de pessoas possível. Mas, tipo assim, toda hora alguém te descobre. E ela vem com muito entusiasmo, muito carinho, sabe? Tipo assim, não tem como eu baixar esse entusiasmo porque eu tô cansado ou porque eu já falei com 100 pessoas antes dessa pessoa. Então eu tenho que corresponder esse entusiasmo. E é justamente por causa desse público que vocês chegaram onde Claro, vocês chegaram. Então é hora de devolver esse carinho. Tipo, é muito todo mundo vem com muito carinho e conta histórias. Eu ouvi vocês quando já tem isso, né? Eu comecei a ouvir vocês, ainda era criança, tinha 10 anos. Eu não sei como vocês tinha 10 anos. Sabe, mas enfim, é porque a gente já tem muito tempo de estrada, né? Só de Nerdcast são 13 anos. 13 anos. E o site 17. 17 de site, exatamente. Então, enfim, a gente passou por gerações de nerds. Pra vocês chegarem, a gente já começou falando mais da atualidade. Vamos voltar um pouquinho. Você trabalhava com a administração de um motel. Isso. E você trabalhava com mídias digitais também, criação. Design gráfico de multimídia para fazer site de shopping e totem de informação. Tudo a ver, né, com a cultura nerd. Tudo. Você nem se fala, assim, uma nerdice louca. Sabe o que é engraçado? Desde que eu tava na escola, a internet começou no Brasil em 95 e tal, e eu tava conectado nisso. Eu e a Azaghal, apesar de nessa época a gente não se conhecer, os dois acessavam BBS, que era essa proto-internet, que era uma internet que funcionava em um servidor único com várias linhas telefônicas, as pessoas só quem estava conectado nesse servidor único pela linha telefônica que se conversava, trocava mensagens, etc. Isso era uma BBS, era uma proto-internet. Então a gente ia em encontros desde 95, 96 e tal. Desse universo. Com a galera da BBS, o pessoal se reunia offline, né? Exato. E aí, quando a internet surgiu, não era mais uma super novidade. A gente meio que, uma expansão dessa coisa. Agora você, em vez de falar... Mas eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet, que pra mim foi um marco. Assim, caraca, eu estou na internet, eu estou no mundo. Não é só um servidor ali na esquina, numa empresa, uma BBS. Não, eu tô em qualquer lugar. Eu tô aqui no site do FBI, eu tô no... Isso é muito high-tech, né? Era muito doido, cara. Então eu comecei estagiando com web design, fazendo sites, etc. Então o início da minha carreira foi voltada para isso. E na hora do almoço era o hobby, era tipo pegar as mesmas ferramentas que a gente estava acostumado a mexer. E na época, em 2002, o blog era uma ferramenta extremamente nova, uma forma facílima de qualquer pessoa criar e publicar conteúdos na internet. Quando a gente
já ter experiência de mexer com isso, a nova ferramenta estimulou mais a vontade de publicar coisas. Então, quando eu conheci ele, estava na faculdade, e ele tinha criado o blog dele, ele tinha criado o meu blog, e aí a gente se conheceu, começou a trocar ideias, trocar posts, um fazia um post sacaneando o outro no blog deles, só os amigos acessavam e tal, e aí a gente descobriu que a gente era uma boa dupla criativa e... Vocês chegaram a ter comunidade no Orkut, alguma coisa assim? Sim, tinha uma comunidade que chamava Ignorantes Coerentes. É verdade. Dava uma banda de rock também, ignorantes, né? Achei legal, dá pra fazer uma camiseta, aí já podem pensar em vender esse produto. Sim, a gente teve algumas, né? Era legal. Ignorantes coerentes? Não, algumas comunidades, essa que eu mais Que gostava. legal. E vocês falavam exatamente sobre o quê? Que tipo de conteúdo? Star Wars? O que é que resumia, assim, o que vocês falavam? Tudo, o site começou muito no hype do Star Wars, tava lançando a trilogia prequel, então em 2002 estava saindo o episódio 2, então tava aquela... eu lembro que a partir do episódio 1 em 99, com a internet, foi quando realmente a cultura nerd, eu comecei a ter muito contato com a disseminação da cultura nerd pela internet. Por causa desse hype, a gente começou a ver filmes de fãs de Star Wars nos fóruns e Star Wars Kid. o Star Wars Kids surgiu, sabe? Os primeiros memes. Os primeiros memes, com certeza. Você lembra de Star Wars Kid? Eu acho que eu era muito criança. Eu não vou falar a minha idade porque as pessoas não me levam a sério quando eu conto. Mas eu acho que eu não Mas tipo assim, e aí nesse hype de você consumir e produzir conteúdo, a gente começou a fazer as nossas brincadeiras também, de humor e com montagem de Photoshop, que a gente estudava desenho industrial, e lidava muito com Photoshop, e aí o Jovem Nerd no início era só a montagem de Photoshop com texto, diálogos, a gente escrevia nossos roteiros de diálogos embaixo. É como se fosse uma fotonovela, né? A gente pegava, começou com Big Brother Star Wars, a gente pegava as fotos da casa, porque Big Brother era coisa nova, né? Era super hypado, Era Big novidade. Brother, né? 1 ou 2, negócio Era assim. de Big Brother 1 ou 2, e aí a gente pegava as fotos da casa do Big Brother sem ninguém, que eles tinham, no site tinham as fotos sem ninguém dentro, e aí a gente recortava o Darth Vader, o Han Solo, a Princesa Leia e tal, e a gente colocava eles lá dentro da casa, escrevia os diálogos de como se fosse um programa, e aí botava uma enquetezinho e, tipo, as 50 pessoas que acessavam o Jovem Nerd nessa época votavam em quem ia pro paredão, quem saía. Gente, Era que bem demais. legal. Então vocês produziam conteúdo, já engajavam o público bem no início do blog. Isso, desde o início. E aí depois vocês já começaram a pensar em podcast. Que nesse nome já tinha o nome podcast? Tinha, em 2006. Já existia o nome, a gente conheceu o conceito em 2004 a 2005 e tal, e a gente ficou pensando, nossa, será que isso é uma nova mídia que a gente viu a internet mudar de todas as formas, né? E vocês 2002, experimentando, né? em 2002 não tinha YouTube, não tinha Twitter, não tinha Facebook, não tinha, sabe, nada do que é a internet hoje em dia. TikTok, não imagino nada, né? As pessoas passavam vídeos viralizados por e-mail para as outras, né? E tinha aqueles slides, né, que a gente ficava assistindo, que a avó mandava com flor, Roberto Carlos tocando. Tinha os áudios, lembra? Os áudios vinham por e-mail. Exatamente. E-mail era e aí, bombado. enfim, mas aí então, por exemplo, o podcast a gente identificou como uma tendência nova na época, principalmente porque a banda larga estava se estabilizando, né, e crescendo. Larga. Banda larga, mas enfim. Naquela época era sofrido, mas foi interessante porque o podcast, foi e é muito significativo para o Jovem Nerd, porque naquela época, para você consumir qualquer conteúdo digital, você tinha que estar sentado em frente ao computador. Não existia smartphone também. Né? Você tinha coisa que não tinha. Teclado, Blackberry, mouse. né? Veio bem depois. Máximo, Moderníssimo veio bem depois. E o podcast, ele era essa possibilidade. Você pegava, gravava no CD, ou botava no pendrive, ou no MP3, 4, 5, 10, sei lá. Depois veio o iPod, né? Exato. E aí você saía do computador. Você podia escutar o conteúdo na academia, na fila do banco, no carro, no ônibus, onde você quisesse. E isso fez bastante diferença, assim. Esse foi o momento que a gente nunca teve um momento de viralização, explosão, mas a curva ficou muito mais ascendente nesse momento que a pessoa pôde consumir o que a gente fazia fora de casa. E foi em 2006, né, que vocês começaram Isso, a fazer. 2006. Foi o ano da virada do Jovem Nerd? Quando foi que, de verdade, vocês viram que essa brincadeira com hobby tinha potencial de virar uma empresa, um negócio? Na verdade, um pouco antes a gente teve essa mentalidade de transformar o hobby
em uma empresa, né? A gente, na época, foi contactado pelo IG, procurando um parceiro de conteúdo, um conteúdo jovem. Marcela Tavares trabalhava no conteúdo jovem, nossa madrinha, e que a gente agradece até hoje. E ela chamou a gente, ela falou assim, eu queria muito que vocês, eu sou fã de vocês, queria que vocês viessem para cá. Só que vocês têm PJ, porque a gente só faz contrato PJ, né? E a gente, não, isso aqui é um hobby, né? E a gente, ok, nós não vamos perder essa oportunidade, vamos abrir uma empresa. Aí, a gente, caraca, será que vai a pena pagar contador por causa do hobby, né? Um contador e o hobby. Então vocês decidiram investir pesado. Nessa hora a gente falou, assim, então mas não é mais hobby, agora Não, é mais hobby. Agora a gente vai profissionalizar, a gente vai criar uma grade de programas. A gente meio que já publicava todo dia conteúdo diferente, mas assim, isso vai se transformar em algo de verdade, sabe? A gente não sabe como, não sabe quando, a gente... mas tem um portal aqui acreditando na gente, então a gente... Não é só a gente que vê esse potencial, né? Outras pessoas veem, então vamos embarcar nessa. Esse início, assim, foi profissionalizado, mas não é glamuroso. A gente Não, sabe que nenhum início de profissão é glamuroso, como às vezes é vendido, né? Não, a gente continuava tendo nossos empregos diurnos, e madrugada dentro trabalhando. Dormir nada, né? Pra que dormir? Até hoje continua assim. Mas, tipo assim, tudo que surgiu depois, incluindo o podcast, já veio com essa mentalidade. Se a gente vai criar um podcast... Tem que ter frequência. Sim. Tem que ter uma frequência, a gente tem que regularidade entrar foi muito importante. na rotina das pessoas. Porque hoje em dia eu vejo muitos youtubers reclamando, o YouTube não está notificando as pessoas quando a gente publica vídeo, eu não sei o que está acontecendo, clica no sininho. A gente, nessa época não existia isso, então a gente... Podcast não tem sininho. Não tem sininho, Não tem notificação no podcast. A gente tem agora porque a gente tem o nosso app. Mas desde o começo nunca teve. Você tinha que estar na cabeça da pessoa. A responsabilidade de avisar o público que você está lá é sua. Não é da plataforma. Você tem que entrar na rotina. Exato. Então o cara tem que lembrar que toda sexta-feira, e é assim que ele sabe. Não tinha um robô pra você falar, me lembre de ouvir o podcast. Toda sexta-feira você tem que voltar lá pro cara lembrar. É sexta-feira, eu quero ouvir. A gente entende que todo mundo vive em ciclos, e vários tipos de ciclos, né? O ciclo diário, o ciclo semanal, o ciclo mensal e tal. E por mais que pessoas não gostem de rotina, a gente... Muita gente gosta de rotina. Eu não mas gosto. Porque isso é um traço evolutivo humano, entendeu? Então a gente se agarra nas rotinas. Então a gente entendia que fazer parte da rotina da pessoa era uma forma da gente estar sempre presente. Então a gente decidiu que ia ser uma vez por semana para a gente fazer o uso de um dia da semana ser o dia dessa rotina. E aí a gente decidiu, na época, por sexta-feira, e até hoje, depois de 13 anos... A gente tentou alguns outros dias, chegou a fazer 2 por semana logo no comecinho. Exato, mas a gente decidiu toda sexta-feira por um motivo mecânico quase, que era que na época tudo que era publicado no site vinha naquele blog roll, né? Ou seja, um post novo empurrava o antigo para baixo e aparecia, aí o outro empurrava para baixo e aparecia. Então a gente, assim, como a gente queria que o Nerdcast tivesse mais tempo em destaque no site... A gente não publicava no fim de semana, no sábado nem no domingo, a gente publica o Nerdcast na sexta-feira, que ele fica sábado e domingo lá em cima, né? E aí só na segunda-feira que ele vai descer, né? Então acabou virando uma rotina nossa e se juntou com a rotina do público que, de alguma forma, isso meio que se comunicou como... sexta-feira é um dia feliz que, tá chegando o fim de semana e tô empolgado e assim, era o começo, era o sextou antes de existir o sextou, entendeu? Era o Nerdcastou, entendeu? Entendi. As pessoas falam, minha sexta-feira só começa... Já vou pegar o metrô, o buzu lotado, sendo feliz. No fim de semana, já na felicidade e tal. Mas assim, e os perrengues que vocês enfrentaram no começo? Tipo, faltou dinheiro pra investir em alguma coisa... e o público era realmente fiel? Houve uma queda nesse começo, antes de fidelizar? Não, sempre teve crescimento. Que bom, né? Ótimo. Mas sempre gradual, né? Nunca, assim, porque o nosso crescimento sempre foi no boca a boca. Era a pessoa que ouvia, gostava e indicava para outra pessoa. E sempre foi assim. A gente teve alguns perrengues financeiros, chegou a ter que pegar empréstimo no banco, principalmente quando começou a Nerd Store, que é a nossa loja. E isso se sanou quando a gente foi vender o livro A Batalha do Apocalipse, né? A gente produziu esse livro com o Eduardo Spor, editou e vendeu, e isso tirou a gente desse buraco. Mas, perrengues tiveram vários. A gente morou todos na mesma casa
6 pessoas. 6 pessoas durante 2 anos, porque a gente tentou enxugar ao máximo nossas despesas. Calma, conta aí como é que foi esse perrengue, que eu adoro a porque, novela assim, brasileira. Não, a gente tava separado. Eu tava no Rio, o Azaghal tava no sul de Minas e a gente falou, agora a gente tem que se juntar para crescer. Ele é do Rio também, mas ele tava morando há 2 anos no sul de Minas e a gente falou, mas agora a gente tem que juntar para crescer, todo mundo junto. A gente ele não queria voltar pro Rio, eu não queria ficar no Rio, a gente foi procurando uma nova base de operação e a gente achou Curitiba, porque qualidade de vida, clima, etc. Incentivos para abrir incentivos, empresa. mais barato e tal. Aí a gente, beleza, vamos lá morar todo mundo junto. Assim, isso foi em 2008, foi quando a gente finalmente largou nossos empregos para trabalhar 100% de Jovem Nerd. Foi quando a gente conseguiu um contrato fixo de curadoria de blogs de tecnologia Legal. no IG, que era tipo um salário, tipo, cobria o meu salário. Bom, já era, no mercado, já era melhor você fazer uma coisa que Aí você você, gostava mais. se a gente pegar essa grana e ela cobriu nossas necessidades básicas durante o ano desse contrato, e a gente trabalhar 100% no Jovem Nerd, eu acredito que daqui a um ano a gente, né, mesmo que esse contrato acabe, a gente já tenha, porque já tinha publicidade aqui, ali e tal, etc, né? Mas acreditamos que no final desse ano a gente já vai ter tido força para construir, né, trabalhando 100% do tempo para construir uma base sustentável para a gente viver e crescer a partir daí, né? E aí isso aconteceu em 2008, a gente indo para uma base de operações em conjunto, todo mundo trabalhando 100% no Jovem Nerd, eu e a Azaghal no site, a Agatha e a Andrea, nossas esposas, trabalhando na Nerd Store, desde o início, todo mundo junto. E era tudo nesse apartamento. Tudo Era nesse apartamento. Escritório, casa, Eu, estoque. você, 2 filhos, 10 filhos com 10 cachorros, Era 40 nós mil dois, bonequinhos. nossas esposas, Action Figures, os 2 filhos, 2 cachorros, um banheiro. Um banheiro. Um banheiro. Disputadíssimo. Muito disputado. Caramba, eu moro com uma amiga, já é perrengue. Teve um dia que teve um camarão na moranga lá que foi complicado, né? Eita, minha gente. Mas aí... mas então, assim, então foi um momento mais perrengue porque a gente estava investindo ao mesmo tempo no site, na loja, tendo que sustentar as 2 famílias, e com uma grana incerta, pequena e tal. Porque diante de publicidade ele varia muito, né? Claro. Fazendo planilha, tipo, a gente não pode ir restaurante esse mês, tem que apertar o cinto, as contas eram todas divididas, a gente nem tinha isso aqui é meu, isso aqui é seu, era tudo para pagar nosso sustento básico e enfim, mas a gente acreditava mesmo que... Era uma familhona mesmo, né? Era grande família. Até hoje é bem assim? Total. Sim, a gente mora próximo. E a gente, enfim, foram vários esforços diferentes em várias áreas diferentes que fizeram a gente estabilizar. E a gente estava, tipo, vinha empréstimo no banco, empréstimo pesado, e tava, tipo, aquela conta no vermelho, bonita todo mês, que a gente, que legal, hein? Como é que é o próximo mês? Mas um case de sucesso muito significativo nessa história, que, repetindo o que o Azaghal falou, foi a Batalha do Apocalipse. O livro que a gente descobriu com um amigo nosso, do Atos, amigo da turma mesmo, brotherzaço, escreveu o livro. O Azaghal foi o primeiro a ler em 2005, no A4 ainda, não tinha editora, ninguém conhecia ele. Falou, cara, esse livro é muito bom e tal. E aí quando a gente abriu a Nerd Store, a gente lançou o livro. E aí? Não, ele fez um sucesso modesto porque era poucas cópias que a gente tinha, mas tipo assim, com o passar dos anos, o sucesso foi construindo e a gente fez uma tiragem de 4 mil exemplares nessa época. Dependente, tudo independente. Tudo independente, tudo vendido só pela Nerd Store, sem livraria, sem nada. Mas aqui o livro tava... O que aconteceu foi um fenômeno que a gente chama de cauda longa, porque a gente fez um podcast, um Nerdcast sobre o livro. Na verdade, a gente fez sobre o Apocalipse. Que o livro... Porque ninguém conhecia o livro, então não tinha como fazer sobre o livro. A gente fez sobre o Apocalipse, na visão de várias culturas. A gente chamou o Eduardo para conversar, porque ele tinha estudado isso pro livro. O livro era sobre isso. E que legal. No final a gente falou do livro e eu falei o que eu realmente achava do livro e a gente vendeu todas as cópias que a gente tinha. Só que o programa fica no ar, as pessoas continuam ouvindo a passar dos meses e dos anos. E aí quando a gente viu, tinha lá mais de 8 mil pedidos. O livro estava esgotado por 1 ano e pouco, 1 ano e meio, sabe? E aí as pessoas conheciam o Jovem Nerd, escutavam os Nerdcasts antigos, passavam por esse livro e falavam, cadê esse livro? Cadê esse livro? Aí no momento a gente falou assim,
vamos investir agora, vamos fazer uma... Assim, a gente tem tiragem 8 mil grande. pedidos de pessoas, 8 mil e-mails de pessoas pedindo. A gente vamos fazer, assim, é uma conversão alta, que a gente apostou aí, que 50% desses pedidos iam comprar o livro. Mas aí sim foi um mega sucesso. Aí fizeram uma tiragem de 8 mil também? 4 mil. 4 mil. Ah, tá. A gente tinha 8 mil pedidos. Entendi. A E gente pediu primeiro 2 mil, mil. porque era tudo na nossa sala, e a gente não tinha como botar... Ainda tinha um bocado de gente dessa casa. Tinha. E ainda a gente não ainda queria mais derrubar o livros. prédio. A gente não queria derrubar o prédio. Cada livro pesava 800 gramas. Então, Aí o pai dele é engenheiro e a gente falou assim, como é que a gente estoca esses livros dentro do apartamento sem derrubar o prédio? Então ele fala, bota perto das paredes, das vigas de sustentação, distribui bastante e tal. E a gente foi distribuindo e tal. Tinha livro nos corredores, em todos os lugares da casa tinha livro. E aí a gente, tipo assim, desde que a gente vendeu essas 4 mil cópias, em pouquíssimo tempo, foi em 2 meses, alguma coisa assim. Nossa, pouco. A gente fez uma pré-venda de 1 mês que a gente vendeu as 2 mil que chegaram primeiro e depois as 2 mil que chegaram depois a gente mais 1 mês vendeu. E aí a gente saiu do vermelho e nunca mais voltou pro vermelho. Então... E Eduardo, que era o nosso objetivo principal, conseguiu o contrato com a Verus, né, editora da Record, e aí ele já vendeu quase 1 milhão de livros. Já incrível. Fora do Brasil, enfim, sucesso, né? E vocês estão conciliando bem, assim, essa relação profissional com a família? Como é que vocês lidam nesse sentido, assim? Dá tempo de dar atenção em casa, trabalhar tanto, não misturar tanto trabalho com profissional, sabe? É difícil, é bem difícil. Nessa época, então, era impossível, porque quando você trabalha de casa, pra gente a dificuldade era parar de trabalhar, né? Porque sempre tinha coisa pra fazer. Então você está em casa, mas você está ao mesmo tempo é o seu escritório. Eu lembro que nessa época o nosso escritório era na sala. Tinha um sofá que era em frente à TV, aí atrás do sofá tinha a nossa mesa, e atrás da nossa mesa tinha a mesa de jantar. Isso quando a mesa de jantar não virava mesa de trabalho Ela também, era a né? mesa de estocagem. Mesa de packing. Exato. Todo o packing dos produtos naquela mesa. Gente do céu. E agora... Agora a gente consegue... nos finais de semana, principalmente. Agora, dia 20, a gente vai dar uma parada, de 20 de dezembro. Justo, né? E vai até o dia 2 de janeiro. A gente não vai parar 100%, vai parar 95%. E vão deixar algumas coisas gravadas, obviamente. Não, a gente adianta tudo, mas parar 100% não dá, mas 95%. Nunca dá pra parar. Quando a gente é empreendedor e tá à frente do negócio, é muito difícil parar 100%. Tem 5? Tá. Porque a cabeça não para, né? Mesmo que você não esteja trabalhando ali, é muito difícil você se desligar completamente, porque às vezes você tá fazendo alguma coisa, passeando e tal, e você tem uma ideia, sabe? E você vai deixar pra lá? Eu não consigo. Pra mim, acho que a pior hora é a hora do banho. Que é a hora que você vai, tipo, vou relaxar, vou esquecer que eu existo, vou tomar um banho. E aí a cabeça, é a hora que a cabeça liga, fala assim, não tava pensando, agora vai. Na hora de dormir. Pra mim é também. dirigindo eu penso bastante. Dirigindo aqui em São Paulo não tô rolando não, mas no trem, ouvindo o podcast, a gente vai pensando. Ainda dá? Tá. E aí vocês me contaram de um monte de história, de podcast, fama na CCXP, podcast com 1 bilhão já de downloads. 1 bilhão. 1 bilhão de O downloads. terceiro podcast do mundo a chegar a 1 bilhão de downloads. O primeiro do Brasil. Então tá, né? Não, só pra saber, assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu no jogo do bicho pra estar entrevistando vocês? Mas eu queria saber o que vocês esperam pra 2020, né? E queria saber, assim, depois de tudo isso, tem algum lugar que vocês querem chegar ainda? A gente tem bastante projeto, na verdade. A gente tem um conteúdo original que a gente está produzindo para o Spotify, que vai ser lançado ano que vem. A gente tem outros conteúdos em áudio também, que é muito a nossa expertise e que a gente está trabalhando. Que mais? A gente tem livros novos no ano que vem pro Jovem Nerd. A gente vai ter um lançamento especial do Nerdcast de RPG do ano que vem. A gente está lançando uma startup também. Quer virar o 11º unicórnio do Brasil. Deus te ouça. Caraca, a gente tem muito projeto realmente acontecendo, sabe? Coisas novas que a gente está criando pro Jovem Nerd. Exato. Uma expansão agora. É verdade. A gente vai ter pro Ozob, né, que é o nosso personagem que nasceu no Nerdcast de RPG. A gente trabalha ele como propriedade intelectual e a gente está negociando ele com algumas marcas. Então, tem bastante coisa acontecendo ano que vem. Vai dar um boost em 2020, vai ser bem legal. Então, tipo assim, é isso, a gente quer... A gente gosta de criar, sabe? As coisas que dão mais prazer pra gente é trabalhar na área criativa. E essa parte dos Nerdcasts de RPG que a gente faz, a gente não conseguiu identificar nada
parecido no mundo, no nível de... existem 1000 outros programas que jogam RPG pela internet, em shows ao vivo e tal, mas a gente cria meio que uma experiência de filme sonoro que a gente, sabe, nunca viu nada igual, e a gente isso fez com que o público que conhece e curte essas criações nossas assim, tivesse um apreço tão grande quanto eles têm por Star Wars e Vingadores e tal. Tipo assim, pelo menos é o que a gente ouve, sabe? Sem querer dizer que é tão... Não, tudo bem, mas se você quiser dizer também, quem sou eu? Mas é o feedback que a gente recebe do nível de paixão que o público tem com isso. Tanto que a gente, enfim, vende merchandising, trilogia de livros... Camiseta, busto, enfim, né? Vocês mesmos se vendem, né? Pra poder estar nos eventos. Então, tipo assim, e a gente... O que a gente mais tem carinho, a gente, óbvio, que faz todo tipo de atividade na internet. A gente fala sobre filmes e séries, e ciência, e história... Tecnologia, empreendedorismo, finanças... Inglês e tal, mas... entre todo esse falatório que a gente tem, é claro que a parte quando a gente cria algo completamente nosso e isso toma vida no consciente do público, é o que é mais prazeroso, óbvio, né? Que é a criação de verdade, não é só você falando sobre outras coisas, né? Então a gente quer cada vez mais expandir esse potencial criativo que a gente tem, o potencial que as nossas criações já têm, expandir elas mais ainda, globalmente e tal. Enfim, é o que faz rodar aqui a máquina, né, de ter o prazer de trabalhar, entendeu? De continuar depois de tantos anos, né? Tipo assim, pô, não cansaram de fazer isso? Não, porque sempre tem uns desafios, mas assim que você chega num patamar, você, putz, beleza, agora o que a gente consegue... Qual é o próximo patamar? Legal, tem que ter essa ambição de certa forma, né? Uhum. Ah, sim, não, faz parte de... Quem tem um drive criativo, assim, e tanto o Azaghal quanto eu, a gente sempre trabalhou com criatividade antes de saber que, né, a gente vai contando nossos hábitos, de nossas brincadeiras, quando a gente era criança, adolescente, todos envolviam criatividade, produção, sabe? Tipo assim, eu gravava podcast antes de saber o que era podcast, etc., na fita cassete. Então, tipo assim, é um drive criativo que pertence a cada um de nós. E aí, quando a gente se colocou junto e descobriu essa pólvora, né, esse mix, a gente, assim, não tem limite, né? Aí foi sucesso. Só você, tipo assim, cada coisa nova você descobre uma outra e a gente segue querendo alcançar novos áreas, né?